Ainda seguindo com aquele mesmo pensamento do nosso vídeo de ontem, né, após a derrota e a desclassificação na Copa do Brasil, quero comentar aqui com vocês também as decisões passadas da diretoria do Goiás que possibilitou o time esmeraldino nesse momento estar nessa situação, né? Pode não estar tão caótico em relação ao Campeonato Brasileiro, já havia até comentado com vocês isso, né, no vídeo passado. Mesmo assim, a escolha do Goiás hoje não ser um dos grandes do futebol brasileiro passa muito por conta dessas decisões passadas, e quero comentar aqui com vocês no nosso vídeo de hoje, tanto a respeito das vindas dos principais jogadores que aconteceram em temporadas especificamente de 2010, 2012 para cá, né, como isso possibilitou o Goiás se encaixar hoje num time que nem entre a Série A consegue se firmar mais, e principalmente sobre a perspectiva do futuro, com o Paulo Rogério Pinheiro, que, convenhamos, não vem fazendo um trabalho ruim. É possível o Goiás almejar algo grande, ou será que é tudo ali farinha no mesmo saco? Quero comentar com vocês também um pouco a respeito, né, desses dois tópicos. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso vídeo de ontem, caso você não tenha assistido, eu vou deixar ele na tela final, assim como outros passando, né, de outras informações. Inclusive, se você gostar desse tipo de vídeo, peço para você deixar seu like e também o seu comentário. É importante que tenha a quantidade de visualizações legais, né, para pelo menos aqui 1 ou 2 vezes na semana eu gravar esses vídeos mais analisando um contexto geral dentro do time esmeraldino. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é da nossa apoiadora, a LSD, com as melhores roupas, né, da moda streetwear. Eu vou estar deixando um link do Instagram deles aqui embaixo na descrição, também no primeiro comentário fixado. Está localizado no shopping Cerrado, ali no setor Campinas, no piso 1, inclusive diversas blusas, camisas, enfim, calças, shorts, a partir de R$60, realmente muita coisa legal por lá. Vou estar deixando tanto passar o videozinho aqui, né, para vocês conferirem, e também o link aqui embaixo na descrição. Bora então começar o nosso vídeo de hoje para falar inicialmente sobre o contexto geral de 2022, né, pelo lado do Goiás. Eu já até havia comentado com vocês no nosso vídeo passado que a montagem do elenco do Goiás pode não ter sido às mil maravilhas, né, dentro da opção de financeira que cada uma das equipes tinham. Eu diria que assim, os times que subiram da Série B para a Série A, é natural ter essa dificuldade no primeiro ano por conta da disparidade entre um faturamento da temporada e outra. Mesmo assim, eu vi clubes que foram mais ativos, né, mais inteligentes na montagem do seu elenco, como por exemplo o Curitiba, né. Os outros que subiram juntos, como o Botafogo, veio a SAF, então é um contexto diferente, não dá pra gente comparar hoje com o mesmo porte financeiro de Goiás e Curitiba. E o Avaí também fez um time meio bagunçado. Eu juntaria tanto o Goiás quanto o Avaí nesses clubes que subiram e não souberam, né, especificar o que queriam de jogadores. Trouxe ali uma peça, uma muito diferente da outra, enfim, fez um elenco meio bagunçado. Acho que tem seus méritos dentro ali da permanência, por exemplo, do Tadeu. O Reinaldo é um bom jogador. Na frente com o Nicolas, tem outros bons jogadores no geral, né, como o Pedro Raul, o Dieguinho, né, o Maguinho, enfim, mas que não foge muito do que a gente poderia esperar de um clube que acabou de voltar da segunda divisão. Então, se aí tá até ok, né, a gente compreende essa montagem do elenco e por fazer jogos como ontem, né, pífios, né, na derrota por 3-0 em um clássico. Para chegar nesse ponto, o Goiás teve que fazer as suas escolhas, né, para em 2022 ainda brigar contra um rebaixamento e chegar numa Série A parecendo que nem é mais time de primeira divisão, né. No Campeonato Brasileiro está até bom, para a galera que não viu e para não pegar aqui no meu pé, querendo dizer que eu estou colocando tudo junto e falando que a temporada já acabou. Não penso dessa forma. A prioridade hoje para o Goiás é o Campeonato Brasileiro, e apesar assim dos pesares, né, a gente tem que apoiar o time e continuar na primeira divisão. É um passo ali fundamental para o futuro do Goiás Esporte Clube. Então, se chegou nessa situação de em pleno 2022 para um time que até, por exemplo, em 2010 estava ali 12 temporadas consecutivas na primeira divisão, caiu para a Série B, já ficou 2 anos, algo que não acontecia, nunca aconteceu na história, né, do Goiás ter ficado 2 anos. Depois, posteriormente a isso, o Goiás chegou a bater 3 anos consecutivos na Série B, e a tendência é que, se não mudar, né, essa forma de gerir o time, a gestão, enfim, como o clube pode pensar daqui para frente, a tendência é que a gente passe mais tempo na Série B do que na própria Série A. É o que vem acontecendo nas últimas temporadas, né? Se a gente pegar ali, né, depois que o Goiás voltou, fez uma boa campanha em 2012, ok? Na Série A também em 2013, excelente, mas já deu uma pontinha do que é a diretoria do Goiás. O Goiás nunca quis ser um time grande no futebol brasileiro. Como eu falo grande, né, existem os grandes clubes regionais, como por exemplo o Goiás, Curitiba, eu diria junto aí com o Bahia, o Paysandu, o Remo, são grandes clubes da sua região, mas o Goiás nunca tentou ousar algo a mais para se entrever, né, ali no meio de, por exemplo, Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro,
esses times, né, que davam para escalar, né? No momento que o Goiás estava, até por exemplo em 2007, o Goiás era o 6º time com mais pontos na história do Brasileirão de pontos corridos, que havia começado em 2002. Então como explica uma queda tão grande dessa de rendimento em apenas poucos anos, né? Fato, simples motivo da diretoria não ter o interesse de reinvestir no futebol e principalmente, né, de querer se tornar um dos protagonistas do futebol nacional, inclusive com aquelas celebres falas, né, de que Libertadores dá prejuízo. A prova disso foi em 2013, acho que ali foi a gota d'água, né, para muitos torcedores. Eu que comecei a acompanhar dali para frente, se eu tivesse um time hoje de 2013 novamente, eu estava muito satisfeito, né? Mas eu vejo assim a galera mais antiga, que já acompanha ali desde a década de 70, 80, depois daquela desclassificação no Brasileirão, né, de 2013 para o Santos, realmente deixou o seu amor, o seu carinho muito menor pelo time esmeraldino, e de lá para cá realmente as coisas vieram por água abaixo, né? Em 2014 até já uma campanha razoável de meio de tabela, mas com a folha salarial pífia também, né? O Goiás tinha um teto de R$40 mil mensais. O Sérgio Rassi chegou exclusivamente para fazer esse limpa dentro do elenco. A chance do Goiás ter sido rebaixado naquele ano era enorme, na minha opinião era um dos piores times ali também, mas contou com a figura do Eric, que foi sensacional no campeonato, né? Marcou ali 12 gols, foi a revelação do torneio, conseguiu muito salvar o time. Em 2015, aí que o Goiás até fez um time um pouquinho mais caro, se assim podemos dizer, mas seguindo nessa mesma linha de raciocínio de trazer revelações. Eu até acho que é um ponto importante de se investir, mas do jeito que o Goiás vem fazendo, não é mais o certo no futebol. O Goiás acostumou trazer aquele jogador modesto do interior que chega e realmente vira um novo Araújo ou o próprio Michael, mas isso está cada vez mais raro no futebol brasileiro, né? Que se teve essa profissionalização muito grande. E essa filosofia de trazer jovens jogadores, eu diria que é ideal. É só ver o que, por exemplo, hoje faz o Red Bull Bragantino, mas com outro tipo de perfil, né? O Red Bull Bragantino vai lá e busca jogadores com 21, 22 anos, né? Tanto na Argentina, na Colômbia, na própria Venezuela, no Equador, e consegue realmente dar uma estrutura para que esses caras joguem, né? Aqui no Goiás não, o jogador chega com 22, 23, se ele já não for o destaque no primeiro ano, já joga fora, né? Acho que o único caso que não acontecia isso foi com o Michael lá em 2017, mas o time também era terrível, ele até conseguiu ajudar razoavelmente. Então essa forma de pensamento da diretoria do Goiás ficou muito antiga, né? Não é uma forma mais de você fazer futebol daqui para frente, e por isso eu não tenho uma expectativa muito grande na gestão do Paulo Rogério Pinheiro daqui para frente. Na minha opinião, ele vem fazendo um excelente trabalho. Pode criticar aí o seu pai, né, enfim, a sua família, mas do que vem fazendo o Paulo Rogério Pinheiro de dezembro de 2020 para cá, realmente é fantástico dentro do Goiás, né? O Goiás conseguiu quitar grande parte das suas dívidas de curto prazo no ano passado, apesar de uma folha salarial mínima, e porque eu bato muito nessa tecla, né? Às vezes a gente, como torcedor, não entende o time voltar para a primeira divisão e ter ali apenas a perspectiva de voltar, de permanecer, né, entre os 20 melhores. Muita gente vai pensar, mas Guilherme, não daria para o Goiás fazer um time mais caro e tentar recuperar isso em longo prazo? Até daria, mas não sei se é o jeito certo também, o ideal de fazer futebol, já que você pode acumular uma dívida muito grande. Para falar um pouco sobre folha salarial, no ano passado o Goiás tinha uma folha na Série B de R$1.300.000 mensais. A tendência é que para esse ano na Série A esse valor tenha subido mais ou menos para uns R$2.500.000, no máximo 3 milhões, não tem essa confirmação dessa notícia ainda, mas assim que eu tiver, eu passo aqui para vocês. Deu uma subidinha, mas nada demais. Se a gente comparar com o Ceará do ano passado, a folha salarial deles era de R$8 milhões já na primeira divisão. O Ceará que está indo, né, agora para sua quinta temporada, né, 2018, 19, 20, 21, 22. Quinta temporada consecutiva na primeira divisão. Hoje o Ceará é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Numa disputa, quem você acha que pode levar uma melhor, né? O Ceará, que tem uma folha de 8, quase 10 milhões, ou o Goiás saindo da casa de 1.300.000 e chegando ali próximo de 2.500.000 na Série A. Então, contra esses números assim, fica quase impossível você fazer um futebol competitivo, e essas escolhas da diretoria, enfim, da gestão passada do Goiás não querer ser um dos protagonistas dentro do futebol nacional, chegaram, né, o que em pleno 2022 a gente briga por coisas que na teoria era para ter sido feito lá em 80, 90, enfim, refazendo o que o Goiás já tinha escrito na história. Então, falando sobre essa perspectiva de curto prazo, se o Goiás conseguir uma permanência na Série A desse ano, a tendência é que para o ano que vem esteja ali 100% praticamente livres das suas grandes dívidas, né? Praticamente zeraria essa dívida de longo prazo que começou, por exemplo, em 2021, ainda no ano passado, na casa de R$50 milhões. Já é um bom começo, mas eu não vejo o Paulo Rogério Pinheiro sozinho conseguindo levantar toda a sua ideia de gestão, juntamente com seus antepassados, para o Goiás hoje retornar, né, aquele protagonismo
no início do século XXI. Então eu acho muito difícil, sob o seu comando, o Goiás realmente dar esse salto final. Talvez a SAF poderia ser uma boa história, mas já comentei um pouco sobre isso, eu vou deixar um vídeo no final falando a respeito dessa história unicamente. Sobre a ideia de gestão do Goiás, eu já havia falado com vocês, né, sobre os jovens, eu acho que é sim um modelo certo a se adotar, acho que de qualquer clube, mas tendo uma certa organização. O Goiás, do dinheiro que vendeu dos seus antigos jogadores, isso desde lá do passado, né, tanto o Wellington, Rodrigo Tabata, outras opções ali como agora recentemente, né, o Eric, Carlos Eduardo, o Michael, Léo Senna. Essa grana, eu acho que ela deve ser dividida da seguinte forma: a gente não pode olhar só para o presente, contratar 100% só em jogadores e deixar o futuro a Deus dará, né? Eu não acho que essa é a forma ideal também, mas se a gente comparar como é gerido equipes grandes, né, aqui dentro do futebol brasileiro, na hora que eles vendem os jogadores, já reinveste diretamente em uma nova busca, pode ser um pouquinho mais barato, mas buscar ali um jogador que tenha o mesmo perfil. O Goiás não consegue fazer isso, né? Se a gente comparar de 2019 para a virada para 2020, onde tinha ali o Michael, quem que substituiu o Michael no elenco de 2020? Ninguém, né? Então assim, o que vai fazer com esse dinheiro? Acho certo investir na estrutura, tanto da Serrinha quanto também no seu centro de treinamento, onde o Goiás já é referência desde a década de 80, mas eu acho que já basta disso, sabe? O Goiás conseguiu equilibrar muito bem essa sua parte de estrutura, mas não deu esse salto para dentro de campo, né? Ter a coragem de contratar jogadores. O Goiás praticamente não tira dinheiro do bolso para fazer aquisições. Só a gente olhar em 2018, né? O Ceará contratou o Wesley, que recentemente estava ali sendo pretendido pelo Goiás, por 4,5 milhões de reais. O Goiás hoje, no máximo que ele paga é para contar com empréstimo de jogadores, como por exemplo fez agora recentemente com o Pedro Raul, também com o Danilo Barcelos, onde pagou mais ou menos 300 mil reais, com o Elvis, quando ele saiu do Cuiabá, mais ou menos uns 200 mil, isso é o máximo, né? O Goiás vai pagar no máximo essa multa rescisória para o jogador chegar aqui em Goiânia, e nunca fazer uma contratação como, vendeu o Michael, vamos trazer agora um jogador como o Renato Kaiser, né? Tirar ali 6, 7 milhões de reais do bolso e investir. O Goiás não tem esse tipo de filosofia, e para o futebol hoje moderno, tão caro, não sei se o Goiás vai aguentar muitos anos, né? Sendo um dos protagonistas no futebol brasileiro com essa forma de pensar, né? Hoje eu não vejo o Goiás voltando para uma eventual Série B e brigando contra o rebaixamento. Acho que o Goiás até conseguiu se estruturar razoavelmente bem para sempre que conseguir uma permanência na Série A, tentar vislumbrar algo de curto prazo, mas não tem naquela força de ficar, por exemplo, 10, 15 anos consecutivos mais na primeira divisão, muito por conta dessa forma de pensamento. Não conseguiu reinvestir no futebol, não acho que isso vai acontecer daqui para frente. Os pontos de estrutura são sim importantes, a criação de um estádio próprio, um centro de treinamento, mas isso não é a única coisa que vai definir, né, o futuro sucesso de um time. Já falei um pouco dessa parte financeira, a venda dos jogadores, que faz sim sentido investir em jovens, mas desde que você saiba o que fazer com esse dinheiro futuro. Outro exemplo, o Atlético Paranaense conta hoje com, além da sua estrutura do seu estádio, que já vinha organizando há vários anos, tem uma conta onde eles deixam apenas os dinheiros o dinheiro, né, para render futuramente. Algo que o Goiás chegou a fazer lá em 2015, o Goiás tinha aproximadamente 40 milhões de reais em caixa, e esse dinheiro, sobre a gestão do Marcelo de Almeida, realmente foi por água abaixo. Não tem como a gente não culpar a família Pinheiro junto por isso, né? Como que o dinheiro está dentro de uma conta, uma pessoa que foi elegida pelos próprios conselheiros, enfim, não tem como separar o Marcelo de Almeida com a família Pinheiro, né? Então acho que engloba tudo no mesmo modelo, acaba que um leva a culpa do outro, mas que assim, todo mundo sabe o que está acontecendo ali dentro, né? Acho que já consegui comentar um pouco aqui sobre essa questão. O Goiás conseguiu um certo protagonismo no futebol brasileiro que, para ser uma equipe do Centro-Oeste, pode até ter sido algo surpreendente na ocasião, mas se a gente pegar que Goiânia é a nona maior capital, né, aqui do Brasil, tem uma economia muito forte, tanto no geral no estado de Goiás, eu acho que não é um ponto fora da curva, não é um time assim, com todo respeito, do interiorzinho ou até mesmo de um pequeno estado, né? Não é essa forma. O Goiás tinha sim tudo para se estruturar um pouquinho melhor e fazer um pouco mais, de ter mais ambição, enfim, de alçar voos maiores, como por exemplo faz o Atlético Paranaense hoje, né? É um ponto assim fundamental para o Goiás ter como comparação outros clubes que antes nem surgiram, nem existiam, melhor dizendo, acabaram surgindo agora na virada de 2010 para 2011 e hoje já estão mais estruturados do que o Goiás. O próprio Ceará, que já havia disputado a Série A em 2010, Fortaleza, o América Mineiro, o Atlético Goianiense agora recentemente, o Cuiabá, que viu um modelo ali, de SAF muito bom também. Então assim, surgiram outros clubes, né? Outros também sumiram, Guarani, Portuguesa, Paraná, Santa Cruz, esses clubes acabaram descendo muito e
acaba que um ocupa a vaga do outro, mas não sei se esse modelo de gestão, a forma que a diretoria do Goiás pensa futebol, é capaz de manter mais um time entre os 10, 15 melhores, como foi em muitos anos, né, do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, realmente é muito dolorido dizer isso, né, mas o que a gente tem que pensar agora é de curto prazo, a gente não vai abandonar o time, né, torcer para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, conseguir quitar essas dívidas para o ano que vem e aí sim procurar ali uma forma mais inteligente de gestão, né? Que seja SAF, que seja realmente alguma outra forma nesse sentido, mas continuar com o que já vem sendo feito. Eu acho que o Goiás tem a tendência de ainda ficar menor nos últimos anos e se acomodar ali numa Série B, algo que a gente mais disputou de 2011 para cá, né? Foi ali 2011, 12, 2016, 17, 18, 2021, enfim, está acomodando mais em disputar uma Série B e eventualmente uma Série C futuramente, algo que nunca aconteceu. Pode ser que vire o novo normal para o Goiás, né? Caso não queira se transformar em um clube minimamente digno. Se o Goiás não teve a decisão de virar grande no passado, eu acho que hoje pelo menos um time profissional deva ser. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, sobre esses tópicos também. Depois quero gravar um vídeo específico sobre algum deles, né, sobre a família Pinheiro, se foi uma boa ou não para o Goiás. Já admito que lá no comecinho foi sim importante, mas depois da virada ali do século para 1990, 2000, acho que o modelo já ficou um pouquinho devastado. Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo, o que você pensa a respeito desse assunto. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos que eu vou estar deixando aqui na tela final e também, né, o link da LSD que eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado. Deixe seu comentário, enfim, ajude aqui no engajamento. Se você quiser ver mais vídeos como esse, né, mais uma análise geral dentro do time Esmeraldino. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!